dias, então vamos começar a montagem do sutiã. Aqui nós vamos colocar o forro e o tecido direito com direito e unir as duas partes, direito com direito. Unindo sem puxar, só mantendo a peça no lugar. Vai alinhando, vai organizando, as pontinhas se encaixam perfeitamente. Depois que você uniu, agora você vai colocar o elástico do lado direito. Eu tô usando aqui elástico de 3 centímetros. Você vai aplicar na peça só encostando o elástico. Não precisa puxar. Essa peça é uma peça lisa, não precisa de franzido. Você só vai aplicar o elástico na peça. Nem precisa baixar o diferencial da máquina, só aplicar o elástico mesmo. E aí, aqui que o elástico já tá na máquina, eu vou aproveitar e já elastizar a parte das costas. Vou elastizar pelo avesso. Também liso, sem franzido, sem prega, só colocando o elástico no lugar. Já aproveito e coloco logo as duas partes. Partes devidamente elastizadas, agora nós vamos aplicar o bojo no forro, lá na máquina reta. Aqui na máquina reta, nós vamos aplicar o bojo na base. Eu vou colocar o bojo direito e avesso da base, para que quando o meu exterior fique por cima, fique tudo organizadinho. Então, eu vou colocar direito do bojo no avesso da base. Começo alinhando o entremeio com o bojo e vou unindo as duas partes. Regulo a minha máquina para o ponto 2,5. Começo com um retrocesso e vou unindo bojo e base. Com um pouquinho do bojo aplicado, eu já logo meço se vai ter sobras. Percebi que vai sobrar um pedacinho da base. É por isso que eu gosto de começar pelo entremeio, que é quando eu colocar o outro lado, eu já sei o quanto vai sobrar. Vou organizando todas as partes e fazendo a costura. Com calma, não precisa pressa nem correria. Percebi quanto sobrou de um lado e agora aplico o outro lado. Agora vou preparar o bojo para colocar o vara. Seguro todo o excesso de tecido para baixo do bojo, para que fique lisinho e não tenha nenhuma ruga e nem prega. Começo aplicando o taquara na extremidade do bojo. Não precisa puxar muito o viés taquara, apenas aplicar sobre a peça de forma firme, sempre conferindo se está tudo ok pelo lado de baixo. Vá organizando e aplicando o viés. A minha máquina continua no ponto 2,5. Retrocesso no começo e no final faço isso nas duas partes. Na hora de rebater o viés, você precisa manter duas partes alinhadas do bojo para que fique tudo no mesmo sentido e na mesma direção. Então, ao rebater, você vem
devagar, colocando tudo alinhado, e já pode fazer um retrocesso no entremeio do bojo, porque esse modelo não vai arco. Então tudo precisa estar bem alinhadinho. Você vai apenas rebater normalmente o viés taquara, mantendo todas as peças firmes e puxando o tecido de baixo. Não precisa ser muito, apenas para organizar o tecido e não ficar com o viés fofo pelo lado direito. Retrocesso no final e o viés está pronto. Ali já tem um retrocesso no centro para ficar tudo bonitinho. Perceba que agora a gente vai cortar as extremidades do viés taquara, porque vamos passar um viés elástico para fazer o acabamento. Então, aqui na parte do entremeio do bojo, vai um viés elástico para fazer o acabamento. Aqui na galoneira, eu vou aplicar o viés decorativo na parte externa da frente. Então, eu alinho o final do meu viés com a linha de fora aqui, a agulha de fora. Então, eu vou colocar todo mundo alinhadinho, a agulha e o viés bem bonitinho para ficar retinho e não pegar nenhuma agulha fora do viés. Não pode pegar a agulha só no tecido. Eu vou aplicando de forma que eu não estique. Percebam que eu não estico nada, porque não pode ficar franzido, precisa ficar lisinho. Então, eu vou alinhando as duas partes e colocando ali no finalzinho da agulha. E aí eu coloco aqui todo mundo bonitinho, sem franzir, organizando e deixando tudo bem bonitinho. Vou até o final. Eu precisei cortar um pedaço do viés porque está enrolado do avesso no rolo. Então fica um pouco mais difícil. Aí eu já tinha cortado um pedacinho do viés. Agora nós vamos colocar o outro lado da agulha rente ao fim do viés, para que tudo fique alinhado e bem bonitinho. Deixo o biquinho do viés passando do tecido e aplico rente à agulha do meio. Então vai ficar aí tudo organizadinho e bem lisinho. Percebam que ficou liso, sem prega e sem franzido. As duas costuras ficaram alinhadas e não tem nada de prega. Agora eu vou tirar os excessos. Nós vamos passar o viés elástico no centro do bojo, mas antes vamos aparar a sobra que ficou no finalzinho do bojo na hora em que nós aplicamos na base. Eu gosto de medir as duas partes para ficar exatamente igual, porque como nós tínhamos deixado tudo com a mesma sobra, vai ficar igualzinho. Então eu meço ali as duas partes e aparo o excesso, deixando os dois exatamente iguais. Nós vamos aplicar o viés elástico, começando da parte do decote. Eu estou usando o viés de 2,5. Esse é um viés de poliéster. Ele não é o mais aconselhável, mas era o que eu tinha e é o que nós vamos usar. Reparem que eu não tirei o cabinho. Essa parte é um pouquinho difícil, porque logo tem a curva bem no começo. Mas é só ir com calma, devagarzinho. O mais difícil é até você conseguir colocar a pontinha do cabinho embaixo da máquina. Depois que você coloca, só alinha e vai colocando tudo bem bonitinho. Segura firme. Nessa parte você não precisa puxar para franzir o elástico não, apenas firmar para que ele fique bem esticadinho. Se você deixar muito folgado o elástico, ele vai dar prega. Então precisa ter uma leve tensão, mas que não venha emborcar o bojo depois. E aí você vai aplicando, colocando devagarzinho, dá um pouquinho de trabalho, mas dá super certo.
vai alinhando devagar. Eu mantenho sempre o viés preso no meu dedão pelo lado de baixo. Então, prende o viés embaixo com o dedão e dobra a parte de cima com a outra mão. Devagarzinho que vai dar certo. Vai dobrando o bojo, encolhendo o bojo. Nessa parte pode. Aí você vai passar o entremeio com cuidado, devagarzinho, para não escapar. E agora é só terminar de colocar. Dá uma leve tensãozinha no viés, para não ter perigo de franzir. E nem dar dobra no viés, né? Aí agora você vai firmar e vai acompanhar o cabinho. Precisa deixar o cabinho um pouquinho mais comprido para poder fazer a outra parte aqui da cava do bojo. Vocês vão entender. Olha, fica bem bonitinho. O entremeio tá passado, não escapou. Por isso que precisa ser com calma e devagar. Agora nós vamos passar na cava. Apenas do forro, tá, gente? Aqui é só a parte do forro que nós estamos dando o acabamento. Devagarzinho, coloque no taquara e vá dobrando direitinho. Respeite ali a curva da pontinha do bojo. Uma leve firmada no viés, para não franzir, para não dar prega no viés. E aí você vai agora encapar a pontinha que já tem o viés, novamente com o outro lado do viés. Coloca todo mundo junto e deixa o viés dentro desse que você tá colocando agora. Devagarzinho. Vai só ajeitando, organizando e deixa aqui o viés um dentro do outro. Ele precisa ter essa alça um pouquinho maior. E agora faz também do outro lado. Repare que um ficou dentro do outro, que é a pontinha da alça. Ó, não escapou no taquara. Ficou bem bonitinho. E aqui também no centro do bojo, olha. Ficou bem arrumadinho. Faça a mesma coisa do outro lado da cava. Agora nós vamos rebater o elástico para dar o detalhe da frente. Nós vamos colocar o elástico rente ao pezinho da máquina e vamos passar uma costura por cima do elástico. Repare que o elástico está exatamente no fim do meu pezinho, fazendo uma linha reta entre o pé e o elástico. Tá todo mundo pro lado de baixo e nós vamos rebater aqui, passar uma costura para firmar o detalhe. Eu não puxo nem o elástico, nem o tecido, apenas levo tudo firme para não dar prega e para ficar bem lisinho. Vou organizando o tecido pelo lado de baixo e puxando o viés, o elástico, para ficar todo mundo organizado. Mas sem dar tensão. Repare que fica tudo alinhado. Eu gosto sempre de manter um pedacinho de viés ali, para não precisar puxar na hora do elástico e cortar a linha fora. Então, eu rebati o elástico passando uma costura, para que quando eu vire o tecido, fique o detalhe do forro pelo lado de dentro. Agora, eu vou rebater a parte externa do bojo, que é a parte que vai ficar por fora, né? Então, eu coloco o bojo para baixo, tiro ele ali do elástico e vou rebater só o tecido principal, que é o de fora. Esse eu também vou só alinhando, passando a mão para ficar tudo lisinho e costurando. Repare que eu não puxo muito a ponto de dobrar o elástico, apenas de manter o elástico firme e o tecido esticadinho.
sem pressa, pode ir com calma, vai firmando para evitar de franzido e pregas. Eu vou levando a costura do elástico, dá para sentir, e eu levo ela bem no meio das duas agulhas. Vou passando a mão no tecido e levando firme, alinhando todas as partes. Já está chegando no fim e eu vou mantendo aqui tudo organizadinho, prestando atenção na agulha e também aqui no fim do elástico, que precisa estar alinhado com a parte interna. Vou colocar de novo o meu pedacinho de viés lá. Para não precisar puxar a linha. E ó, ficou bem lisinho e bem arrumadinho. Sendo que agora a parte interna aqui já está pronta o acabamento. E aí ele vai ficar realmente todo embutido. Agora eu aproveito e já rebato também as partes laterais e costa aqui do sutiã lira. Então a gente vai manter alinhada ali as partes e vamos rebatendo, só mantendo tudo organizadinho. Puxo o tecido pro lado de fora da máquina para ficar bem firme no elástico e ficar bem bonitinho. Faço as duas partes logo, uma de cada vez, é óbvio, né? Mas como elas já estão unidas ali, fica mais fácil, porque eu nem preciso tirar da máquina. Vou só alinhando e fazendo as duas partes. Tem um importante detalhe que eu preciso mostrar para vocês agora. Quando eu termino de rebater, tá lisinho e o mais importante é que a costura da overlock e da galoneira estejam unidas, elas aparentam ser uma costura só. Aqui na overlock nós vamos unir as laterais. Lembrando que a gente sempre vai deixar uma sobrinha aqui, porque a parte de dentro não encontra lá em cima não, ela fica mesmo essa sobrinha. Então nós vamos unir as duas laterais bem rentes. Se você tiver dificuldade, pode ir na reta para unir essas duas partes. Eu vou só aparar o elástico aqui e passar na overlock, fechando as duas partes, encontrando bem bonitinho, mantendo as duas partes externas maiores e a parte do forro ali que vai ficar um pouquinho mais curta mesmo. Repare que é um dedinho de diferença da parte externa. Então agora eu vou unir as duas partes. Aqui eu gosto de fazer o aqui na overlock, mas depois eu vou lá na reta dar um reforço. Então eu coloco a peça embaixo, dou 2 pontinhos e puxo a cordinha da overlock para frente. Unindo aqui e deixando já arrematado. Reparem que fica aqui exatamente um dedo a diferença da altura do forro com a parte da base. E aqui ficou tudo unido bonitinho. Agora nós vamos na galoneira passar o viés elástico na cava. Na galoneira eu coloco o primeiro na cava e depois na parte do detalhe ali do fecho. Como eu só tinha fecho pequeno, eu precisei fazer aquele aparado lá que eu ensinei para vocês na hora do corte. Então, se você ainda não sabe como é que é, volta lá no vídeo do corte e acompanhe. Vou passar o viés na cava, mantendo sem franzida a minha peça. Lembre que essa peça não é franzida. Começo pela pontinha aí e vou aplicando o viés sem franzir, só dando uma leve tensionada para poder dar firmeza, é claro, e sem puxar do tecido. Coloco em toda a volta da cava, respeitando aí a curva bonitinho.
Vou aplicando o viés. Coloco a parte do bojo para fora, porque eu não preciso prender essa parte agora. E deixo uma pontinha maior aqui para o meu cabinho, para poder colocar a alça, certo? Então, aqui no final, eu deixo mais um pedacinho para poder colocar dentro da argolinha da alça. E já aproveito e insiro o outro lado e também faço as duas cavas. Capa passada, agora eu vou fazer o cabinho que sai até no fecho. Coloco ele dentro do viés que já estava passado e respeito. Essa parte eu dou um pouquinho mais de tensão no viés elástico para poder firmar bem, que é o entre meio das costas, né? É onde vai ficar o fecho das costas. E aí passo deixando a curva bem bonitinha, mantendo tudo arrumadinho. E agora já coloco também o outro lado, fazendo as duas partes. Elástico passado, agora as alças. Nós vamos colocar aí, primeiro, a parte onde está o bojo dentro da argolinha e depois a parte exterior também dentro da argolinha. A alça eu fiz normalmente, 45 centímetros, a alça tradicional de todo sutiã. E aí nós vamos colocar as duas alças juntas. Eu recomendo que você corte a parte que tem o bojo um pouquinho menor. Então, confere se tá tudo certinho ali, se deu espaço e deixa ela um pouquinho mais curta, que é a parte que vai ficar de fora ali, que é onde vai prender de verdade a alça. Costura só dentro dela. Nessa peça você vai precisar fazer duas costuras para prender a alça. Uma bem no limite ali. Deixo o meu ponto pequenininho, 1,5, e dou retrocesso aqui dentro do limite da alça, tá? Eu não passo da alça. E aí faço uma costura um pouquinho mais perto da argola, também na largura da alça. Da alça não, do viés elástico, né? E aí passo aqui o viés, a costura dentro do viés, ficando assim, todo mundo junto, e faço nas duas partes. Agora é só colocar o fecho. Nesse momento é o momento de colocar a etiqueta, mas eu acabei esquecendo. Então não esqueça aí não de colocar a sua etiqueta aí de composição e também de tamanho. Eu coloco o fecho com ponto menor no 1, deixo minha máquina no ponto 1 e dou o retrocesso ali para poder ficar bem firme o fecho. Porque como é um sutiã plus, ele precisa ficar bem firme. Coloquei o fecho já dos dois lados e agora nós vamos lá na Tereza Cristina mostrar para você como ficou. E esse é o resultado do sutiã. Ele serve também como um tapa-colo. Ficou muito bonito, muito legal, e aí tá as costas do nosso modelo. Quando ele é com um fecho de 6 centímetros, ele fica um pouquinho mais largo nas costas, mas esse é o resultado final e eu gosto muito. Ela ainda tá com o Coleção Lúcia. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, tchau!